Olá, pessoal do 31, a tia tá aqui gravando a aula de matemática, porque deu um probleminha ali na nossa gravação da nossa live, tá? Então, primeiro, a gente tá na página 11 do livro didático do volume 4, para mostrar aqui a correção dos dois pontinhos do exercício 2 e do exercício 3 aqui que a gente tinha que fazer de tema, tá? Então, aqui, o que você percebe quando a quantidade de lápis, quanto a quantidade de lápis com a quantidade de maçãs? Quando a gente compara as duas quantidades. Então, quando a gente compara as duas quantidades, ó, o total de lápis e o total de maçãs, a gente vê que o valor de lápis é a metade do valor das maçãs, ou o valor das maçãs é o dobro do valor dos lápis, tá? Então, é isso que a gente tem que colocar aqui, tá bem? Depois aqui, que tá perguntando o que você observa nos resultados, é a mesma coisa, ó. A gente percebe que o resultado da nossa continha que a gente fez, que o resultado dos lápis, o valor do resultado dos lápis é a metade do valor dos resultados da maçã, ó, das maçãs. E também que o valor das maçãs, ó, é o dobro do valor dos lápis, tá? Então, as duas respostas são parecidas, tá bem? Depois aqui, ó, no exercício 3, tá pedindo pra gente desenhar as outras bandejas que a Adriana colheu, né? Então, aqui tem uma bandeja e ela pediu pra gente desenhar as berinjelas em outras bandejas, tá bem? Então, olha aqui quantas berinjelas a gente tem que colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, eu vou desenhar 15 berinjelas nesta bandeja e 15 berinjelas nesta outra, tá? E ela vai ficar com um total de 3 caixas com 15 berinjelas, tá bem? Agora, hoje, ó, nós fizemos o livro didático, volume 4, na página 12 e 13, e o livro de atividades nas páginas 29 até a 31, tá? O volume 4 também. Então, a gente vai ali para a página 12, ó. Na página 12, essa letra B é continuação lá do exercício das berinjelas. Então, tá perguntando quantas berinjelas ela colheu ao total. Então, como é que a gente faz a continha? A gente faz 3, que são 3 caixas, vezes 15, que são o total de berinjelas que tem em cada uma das caixas, tá? 3 vezes 15 dá 45, tá bem? Depois, aqui, ó, no exercício 4, tá dizendo que Carlos coleciona moedas desde criança e resolveu dividir igualmente 28 moedas na sua coleção entre seus 2 filhos, tá? Júlia e Pedro. Então, ele dividiu, deu a metade para cada um. E tá pedindo pra gente desenhar as moedas. Então, aqui a gente vai desenhar 28 moedas, que é o total do Carlos, e vai dividir depois para Júlia e para o Pedro. Então, cada um vai receber a metade do valor das moedas que ele tem, né? Então, a metade é 14, ó. Tá bem? Cada um vai receber 14. Depois, Júlia e Pedro decidiram distribuir para seus filhos em partes iguais. Então, Júlia dividiu o valor que ela ganhou do pai de moedas para os seus 2 filhos. Então, a metade de 14 é 7, ó. Tá? Cada um ganhou 7 moedas, ganhou a metade do valor que ela tinha, ó. A mesma coisa o Pedro fez com seus 2 filhos, ó. Ele tinha 14 moedas e ele dividiu a metade para cada um. Deu 14 para cada um, tá bem? Depois aqui tá perguntando quantas moedas representam o total doado pelo Carlos. Então, qual é o total de moedas que o Carlos tem? E quantas representam a metade da quantidade? Então, qual é a metade de 28, tá? Bom, depois aqui, ó, para nós diz assim: você já sabe que quando dividimos em 3 partes iguais para 3, né? Dividimos para 3 pessoas uma coisa.
Cada parte é a terça parte do total. Então, quando a gente divide para 3, cada partezinha que alguém recebe é a terça parte. Agora, quando dividimos em 4 partes iguais, cada uma é a quarta parte do inteiro. Então, se eu tenho uma coisa e eu divido para 4, cada uma dessas partezinhas aqui, ó, cada uma dessas pessoinhas recebeu a quarta parte do total, tá? Quando dividimos 5 partes, cada uma é a quinta parte do total. Então, se eu tenho alguma coisa e eu dividir para 5 pessoas, cada pessoa, ó, vamos combinar que esse meu dedãozinho aqui é uma pessoinha, cada pessoa vai receber a quinta parte do total lá que eu tinha, tá? Quando dividimos em 10 partes, cada uma é a 10ª parte. Então, quando eu divido para 10, cada uma das pessoas que ganhou um pedacinho tem a 10ª parte, tá? Agora, diz para nós assim, complete as frases com as palavras metade, terça parte ou quarta parte. Então, a quantidade de moedas que Júlia recebeu é igual a metade do inteiro. Por quê? O inteiro é o 28. A Júlia recebeu 14, recebeu a metade. A quantidade de moedas que Camila recebeu é a quarta parte. Por quê? Ó, a Camila, ó, é filha do Pedro. Pedro recebeu a metade do inteiro, que é o valor lá total de moedas. Ela recebeu a metade do pai, então ela recebeu a quarta parte, ó. O inteiro foi dividido por 4 aqui, ó. Então, ela recebeu a quarta parte. A parte que Giovanni ganhou é igual a metade da quantidade de moedas da mãe, ó. Por quê? A mãe tinha 14, esse era o total da mãe, ó, da Júlia. Ela dividiu ao meio entre os 2 filhos. Então, o que o Giovanni recebeu foi a metade da Júlia, tá? Bom, depois aqui diz assim, você pode representar essas ideias com operações matemáticas. Então, tem aqui, ó, 28. 28 é igual a 14 mais 14, são 2 parcelas iguais, ó. Então, cabe 2 vezes o 14 dentro do 28, tá? Se eu vou dividir pela metade, eu vou fazer 28 divididos por 2, que vai dar 14, tá? 28, se a gente falar em quarta parte, ó, 28 são 4 parcelas iguais de R$7. Quer dizer que o 7 cabe dentro do 28 4 vezes, tá? E se eu vou dividir, ó, em 1/4, 28 divididos por 4 dá 7. Cada um recebeu 7 moedas, tá? Depois fala aqui, ó, quantos quartos são necessários para completar uma metade do inteiro? Então, para eu completar uma metade do inteiro, ó, 7 mais 7 são 14, ó. 14 é a metade de um inteiro aqui, ó, no valor do 28. Então, eu preciso de 2 quartos, tá? Bom, depois aqui embaixo fala assim, ó, Laura ganhou outras 3 moedas de Pedro. Então, a Laura, ela já tinha 7 moedas e ganhou mais 3. Com quantas moedas ela ficou total? Então, ela ficou com 10 moedas, né? Aqui a gente vai desenhar o total de moedas que ela tem, tá? Aqui embaixo diz assim, ó, escreva T para total, que é o total de moedas que ela tem, M para metade das moedas, Q para a quinta parte e D para a 10ª parte. Então, uma moeda, se a gente tem uma moeda, a gente tem a 10ª parte. Por quê? Porque ela tem 10. 10, ó, divididos por 10, que seria a 10ª parte, é igual a 1. Por quê? Porque o 10 só cabe dentro do 10 uma vez, tá? Ou 10 vezes 1 dá igual a 10, tá? Então, é a 10ª parte. 5 moedas. Então, ó, que número vezes o 5 dá 10? É o 2, não é? Ó,
5 vezes 2 é igual a 10. Então, 10 divididos por 2 dá 5. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 10? 2 vezes. Então, aqui eu tenho a metade das moedas da Laura. Ó. Depois aqui, ó, duas moedas. Duas moedas, ó. Que número vezes o 5 dá 10? É o 5 vezes 2, que a gente já viu, né? Então, ó, 10 divididos por 5 dá 2, né? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2 vezes. Então, quando eu divido 10 por 5, eu tenho a quinta parte. A quinta parte de 10 é 2, tá? E as 10 moedas são um total, tá? Agora, a gente vai lá para a página 29 do livro de atividades, ó. Ó, página 29. Essa aqui, tá? Então, aqui na página 29, continua falando sobre divisão e multiplicação, tá? Então, aqui na 1 diz assim, ó. Um mergulhador fotografou somente estrelas do mar de 5 braços. Você sabia que a maioria das estrelas do mar tem 5 braços? Porém, existem espécies com dezenas de braços. E diz assim, ó. Quantos braços havia ao todo em uma foto com? Então, eu tenho 5 braços, tá? Então, numa foto com 2 estrelas do mar, eu vou ter 10 braços. Numa foto com 3 estrelas do mar, eu vou ter 15 braços. Numa foto com 4 estrelas do mar, eu vou ter 20 braços. Numa foto com 5 estrelas do mar, eu vou ter 25 braços, ó. São essas as continhas que a gente tem que fazer para achar o resultado, tá? É a tabuada dos 5, que a gente já tá acostumado a ver. Depois aqui diz assim, ó. Em uma das fotos de estrelas do mar com 5 braços, apareceram 30 braços. Quantas estrelas do mar foram fotografadas? Represente a resposta em desenhos. Então, que número vezes o 5 dá 30? Hein? É o 6, não é? Ó, então, 30 divididos por 5 dá 6. Quantas vezes o número 5 cabe dentro do 30? 6 vezes. Tá? Então, a gente tem que desenhar 6 estrelas do mar com 5 braços, tá bem? Depois, a gente vai para a página 30. Na página 30, tá falando aqui, ó. Agora, calcule mentalmente se aparecessem 60 braços. Quantas estrelas do mar de 5 braços estariam na foto, né? Então, mais 30 braços, né? Então, se 30 braços é igual a 6 estrelas do mar, 30 braços é igual a 6, 30 estrelas do mar, 60, que é o dobro, é igual a quanto? Então, a gente faz, ó, 6 vezes 2, porque é o dobro, que vai dar 12 estrelas do mar, tá? Então, eu tenho 30 braços, eu tenho 6 estrelas do mar. Eu quero saber o dobro. Mais 30, né? Porque 30 mais 30, ó, é igual a 60. Então, eu quero saber mais 30. Mais 30 é o dobro. Então, são 12 estrelas do mar. Explique como você chegou à resposta. Então, a gente pode colocar que a gente contou, que a gente fez continha, tá? Então, como você chegou a essa resposta? Depois aqui fala para nós que o caranguejo tem um par de olhos que se localiza em estruturas móveis.
Os olhos dos caranguejos permitem que ele veja o que está à sua volta, mesmo quando está debaixo da água ou na areia. E aí aqui pede para nós escrever quantos caranguejos, no mínimo, estão enterrados na areia quando a gente vê. Então, é o mesmo exercício lá das estrelas do mar, só que com os caranguejos. Então, 4 olhos. Quantos caranguejos tem? Sendo que cada um tem 2 olhos, 4, ó, divididos por 2, que cada um tem 2 olhos, dá 2. Peraí que a tia vai arrumar aqui. Ó, 4 divididos por 2 dá 2. Depois, 6 olhos. 6 divididos por 2 dá 3. 8 olhos. 8 divididos por 2 dá 4. 10 olhos. 10 divididos por 2. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do 10? 5. 12 divididos por 2 dá 6. 14 divididos por 2 dá 7. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do 14? 7 vezes, tá? Depois aqui, ó, em quantos caranguejos corresponde a 20 olhos? Registre a seguir 2 maneiras. Então, a gente pode fazer 20 divididos por 2, que dá igual a 10, porque a gente sabe que o número 10 cabe 2 vezes dentro do 20, tá? Ou a gente pode somar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 10 vezes, até chegar ao resultado número 20, tá? E aí, a gente fica sabendo que 20 olhos correspondem a 10 caranguejos. Tá? Depois aqui, para nós, diz assim, ó, complete as imagens dos 2 caranguejos desenhando 20 pernas ao total. Distribua igualmente entre eles. Então, se eu tenho que fazer 20 pernas e eu tenho 2 caranguejos, cada caranguejo vai receber 10 pernas. 10 pernas, se eu dividir em 2, ó, se eu dividir 10 por 2... são os 2 caranguejos, eu vou ter 5 pares, né? Porque o número 2 cabe dentro do 10 5 vezes. Então, cada caranguejo vai receber 5 pares de pernas, vão receber 10 pernas ao total, tá? Depois, aqui na página 31, tá dizendo aqui, ó. Estes polvos são iguais e juntos têm 24 corações. Quantos corações tem cada polvo? Então, são 8 polvos com 24 corações. Então, eu tenho que fazer 24 divididos por 8. Quantas vezes o número 8 cabe dentro do 24? 3 vezes. Então, cada polvo tem 3 corações, tá? E aqui o último exercício diz assim, ó. Nos parques de diversões, as pessoas são organizadas em pequenos grupos para utilizarem alguns brinquedos. Na fila de um dos brinquedos, há 24 pessoas esperando a sua vez. Atenção! Em cada carrinho cabem 4 pessoas. Circule as pessoas formando grupos para descobrir quantos carrinhos serão necessários para todos na fila. Então, a gente tem que fazer grupinhos de 4 em 4, porque só cabem 4 pessoas em cada carrinho, ó, tá? E aí, a gente descobre, fazendo os grupinhos de 4 em 4, que são 6 carrinhos que a gente vai precisar, porque a gente formou 6 grupinhos. E aí, a gente vai completar a continha aqui, ó. O total de pessoas, que é 24, divididos por 4, que é a quantidade de pessoas que entra no carrinho, igual a 6 carrinhos, que é o que a gente vai precisar para todo mundo brincar no brinquedo. Tá, pessoal? Então, essas foram as atividades que nós fizemos hoje. Vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Página 12 e 13 do livro didático, volume 4, e o livro de atividades, página 29 até a 31, tá? A tia gravou porque quando a tia gravou, a nossa aula não ficou gravada, tá?
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, na próxima aula de matemática, te ajuda vocês. Tá bem, pessoal? Beijinho, até amanhã na nossa aula, tá?